Galera da 1207, bem-vindos à nossa quinta aula de segurança na eletrotécnica. Nessa aula a gente vai abordar os aspectos de segurança em instalações e serviços com eletricidade, o objetivo e o campo de aplicação segundo o item 10.1 da norma regulamentadora 10. Esse objetivo ele tem como estabelecer as diretrizes básicas que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança e saúde de forma a garantir a segurança dos trabalhadores de forma direta ou indiretamente que estejam exercendo as suas funções em instalações elétricas e serviços com eletricidade. A autorização, esse procedimento da análise de trabalho, de riscos e ferramentas, assim como os equipamentos de proteção coletivo nos espaços laborais e os instrumentos como os EPIs, utilizados nas instalações e situações elétricas e emergências de responsabilidade, certo? A gente ainda fala um pouquinho sobre esse objetivo e o campo de aplicação dentro desse sistema, desde a geração e até o consumo final, que são as nossas residências. Aplica-se em todas as fases de geração, transmissão, distribuição e até mesmo consumo, incluindo as etapas de projeto também. Isso aí vale a pena lembrar que as construções, montagem, operação e manutenção das instalações elétricas e quaisquer serviços realizados nas proximidades. Isso é de suma importância que a gente tem que estar atento à norma regulamentadora 10. Tá certo? As medidas de controle, segundo o item 10.2, ela consiste em controlar as instalações elétricas, devem ser adotados com medidas preventivas para o controle dos riscos elétricos, como para aqueles adicionais não previstos, de forma a garantir a segurança e saúde daqueles que realizam serviços em instalações elétricas. As medidas de controle deverão ser implementadas conforme o procedimento conhecido como APT, Análise Preliminar de Tarefa, e a APR, que é a Análise Preliminar dos Riscos, assim como a PT, que é a Permissão para o Trabalho. São itens definidos obrigatoriamente pela norma regulamentadora 10 dentro da análise de risco ambiental. As medidas de controle têm o seu objetivo controlar de forma a integrar as demais medidas que a própria empresa já pré-estabeleceu. Extinguir o risco existente. Na possibilidade de extinção desse risco, deve-se adotar medidas para torná-lo tolerável. Na impossibilidade de obtenção de um valor tolerável, conveniente com a nuance de responsabilidade frente a um acidente, então a gente tem que ficar atento a essas informações também. As medidas de controle e as medidas devem ser de forma integrada às demais medidas da empresa para atingir e extinguir o risco existente. Na possibilidade de extinção do risco, deve ser adotadas medidas para torná-los mais toleráveis. De acordo com o nosso colaborador, se expõe a esse risco, então ele tem que se tornar um pouco mais tolerável à exposição do nosso colaborador ao risco. Na impossibilidade de obtenção de um valor tolerável, é conveniente com a nuance de responsabilidade frente a um acidente, certo? As medidas ainda de controle devem ser integradas às demais medidas da empresa para extinguir o risco existente. Na possibilidade de extinção do risco, deve ser adotado medidas para torná-lo mais tolerável frente a essa atividade exercida por nossos colaboradores nos ambientes de trabalho. Isso aí a gente tem que levar em consideração que não só a NR10 ela vem tratando sobre esses aspectos, mas assim como a NR15, a NR16, a 21, e principalmente a NR18, que fala da construção civil, onde os nossos colaboradores eles estarão muito mais expostos a esses fatores de risco, que existem máquinas e equipamentos energizados, e em caso de acidente, qual a ação a ser tomada por nós e pela nossa equipe frente à segurança e prevenção desses colaboradores expostos a esses ambientes de trabalho. Certo? Os riscos elétricos versus
perigo, né? O risco, capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesão ou dano à saúde das pessoas. O perigo, situação ou condição de risco com possibilidade de causar lesão física ou dano à saúde dos trabalhadores, tá? Por ausência de medidas de controle. Então eu preciso estar atento a quais as atividades os meus colaboradores estão exercendo e assim tomar as medidas, tá, cabíveis frente ao risco existente naquela atividade. Então eu trago aqui para vocês a imagem, né, do que é risco, do que é perigo. Então eu preciso estar à frente a essas situações e sempre mostrar para o meu colaborador quais são os riscos existentes nos ambientes de trabalho, a fim de reduzir. Tá? Eliminar fica um pouquinho complicado em relação ao risco existente, mas eu tenho que deixar claro para o meu colaborador que o acidente ele é, tá? Acidente, ele vai acontecer em algum momento. O que eu tenho que fazer? Reduzir a exposição do meu colaborador à frente a esse, tá, agente aí que pode causar um dano à vida desse trabalhador. Os riscos elétricos e as consequências. No caso aí fatal. Então a gente tem incêndio, né, perda material e perda imaterial nos ambientes de trabalho. Eu tenho aí as características da eletricidade sob o ponto de vista da segurança do trabalho. Então eu tenho perigosa, que é invisível, tá? E a preguiçosa, caminho de menor resistência, lesão grave ou morte. Então perigo, tá? E invisível. E eu tenho aí a preguiçosa, que é o caminho menor, tá, de resistência. Então tem que ficar atento a essas informações nos ambientes de trabalho. Os riscos elétricos, né, contato direto, é o contato de pessoas ou animais com partes normalmente energizadas, partes vivas da instalação, condutores e conexões. Então tem que ficar atento, tem que ver exatamente onde os meus colaboradores estão expostos e de que maneira eles estão realizando as atividades dele junto ao ambiente de trabalho. E sempre indicar que há o risco ou perigo, tá, naquela atividade sendo exercida por eles. E é o contato também de pessoas ou animais com partes metálicas das estruturas, mas que não pertencem ao circuito elétrico e que se encontram energizados, tá, acidentalmente. Ou seja, eu posso estar trabalhando com andaime e, mediante o trabalho com esse andaime pode vir a encostar em uma parte energizada ou num cabo energizado. E, contudo, eu preciso informar, tá, os meus colaboradores que não pode exercer essa função mediante o uso desse equipamento naquele setor de trabalho. O choque elétrico, ele tem uma característica, tá, e diz que é pelo fluxo da corrente elétrica através do organismo humano. Dependendo das condições e intensidade de acordo, pode haver desde que uma ligeira contração superficial até uma violenta contração muscular, que pode provocar a morte aí do colaborador. Os tipos mais prováveis são aqueles que a corrente elétrica circula, tá, da palma de uma das mãos à outra, ou da palma de uma mão até a planta do pé. Correntes de choque, tem aí 40%, né, das ocorrências de choque, 43% em residências, 30% em empresas e 27% em outras. Então tem que ficar atento que o maior número aí de acidentes com choque elétrico ocorre nas residências. Então aí o choque elétrico e os efeitos da eletricidade no corpo humano, segundo a própria imagem mostra pra gente, né? Então pode causar fibrilação ventricular, provocar queimaduras, pode causar inconsciência ou até mesmo o óbito desse trabalhador no ambiente laboral. A gente tem que ficar atento a essas informações. No mais, eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês, né? E dizer a vocês que eu estou doido para que tudo isso acabe e a gente volte a estar presente novamente, que as nossas aulas, apesar de distante, está super dinâmico, um material super bacana que a gente vem deixando para vocês semanalmente no AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, lembrando também 1207, que existe exercício no final de cada um desses trabalhos, tá certo? No mais, quero deixar um beijo grande aqui a todos vocês e tio Beto tá morrendo de saudade de cada um de vocês. Beijo grande e até a próxima aula.